Fala, galera! Bom dia! Não é mais a galera da Bioquímica, né? Agora é a galera da MDD. Prazer mais uma vez estar com vocês. Né? Parabéns aí pelo avançar no semestre. Né? Agora vocês são veteranos. Eu sei que a cada dia é uma conquista, né? A cada dia é uma conquista. E eu também fico muito feliz pela confiança, né, de vocês. Muitas pessoas iam falar comigo, cadê? Vai ter as mentorias, etc. Eu falei, vai. Aí o pessoal ia querendo fazer inscrição, mas eu falei, gente, calma, que eu sou muito metódico, então eu gosto de organizar as coisas, né, para poder mandar para vocês, tudo no seu tempo ali. Eu sou assim, quem me conhece já sabe que eu sou assim. Tem muita gente aqui também que não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Leives Henrique, eu sou nutricionista formado pela UFAL, pela Universidade Federal de Alagoas. Sou mestre em bioquímica cardíaca pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. Lá eu estudei mitocôndrias cardíacas, né, com envolvimento também farmacológico, envolvimento imunológico, né, também. Sou estudante de medicina no quarto semestre e já tenho contato aí com bioquímica, com disciplinas relacionadas ao metabolismo há mais de 10 anos. E faço mentorias em várias disciplinas na FTC, que agora é o quê? Como é que é o nome aí? É Zarni. Como é que é? Como é que se pronuncia isso, hein? Pelo amor de Deus, que até agora não sei pronunciar, não. É Zarnas. Meu Deus, agora só esses árabes inventam, viu? Meu Deus do céu, mas enfim. Estão falando que é a mistura de Zilda Arms, Leves. Que é o quê? É a mistura de Zilda Arms. Ah, tá. Enfim, deve ter algum significado, com certeza, né? Mas, enfim. Então, gente, a minha missão aqui no semestre é deixar o semestre de vocês mais leve, mais tranquilo, dar um suporte individual. Quem me conhece já sabe que eu sou totalmente disponível, assim, até o final do dia eu respondo, madrugada, tento responder o mais rápido possível vocês, para tirar dúvidas, para vocês não ficarem aí em dúvidas em alguma coisa, empacado ali em algum assunto, tá? Mas assim, gente, o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro, o terceiro vai ser melhor que o primeiro, o quarto vai ser melhor que o primeiro. O primeiro, para mim, é um dos mais difíceis até hoje. Então, assim, não se preocupem. E outra coisa, a gente vai aprendendo a apanhar ao passar do semestre, entendeu? Então, vocês criaram maturidade já. E aí sabem que não pode deixar acumular, que não podem, né? Já vão aprendendo a estudar também. Então, vai dar tudo certo e sejam mais uma vez bem-vindos aí a mais um semestre. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre imunologia. Eu tenho certeza que o professor Isaac, o professor Pedro Paulo falou assim, gente, dá uma olhada em imunologia, na parte introdutória, na parte básica, porque é algo que o professor Pedro Paulo gosta demais. Ele estuda isso no doutorado, né? Que ele estuda leishmaniose. Então, ele estuda muito imunologia e ele bota isso nas provas, tá? Eu não, assim, aí já não é uma questão, porque, assim, imunologia, a gente vai ter uma disciplina no terceiro semestre só de imuno. Só que, assim, eu antes tinha um preconceito com imunologia agora. Só que, gente, é melhor, sabia? É melhor vocês terem um pouquinho de imunologia para depois pegar a imunologia maior, mais robusta. Só que, às vezes, o que eu criticava antes era nas provas, porque, às vezes, nas provas, eles davam a imunologia um pouco mais detalhada. E aí, por isso que, ao longo dos semestres, semestre passado e o semestre retrasado, teve muitas questões canceladas, muitas questões anuladas por conta disso. Ou por conta de alternativa duplicada, ou por conta que tinha uma parte imunológica muito detalhada. Então, aí eu acho que nesse semestre eles devem, né, se preocupar um pouco mais com isso. Porque é importante a imunologia agora, sim, mas com a parte mais básica, tá? Que aí a gente vai, ao longo da mentoria, a gente vai aprendendo aqui aos poucos,
tá? Não se preocupem com isso. Hoje a gente vai falar da parte mais básica mesmo, por isso que eu estou mais me apresentando, mais dando alguns detalhes para vocês, como é o semestre, como a disciplina, porque a aula mesmo vai ser mais rápido, tá? Prometo para vocês, vai ser mais rápido. Então, vamos lá. Gente, quando a gente fala em antígeno, que vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Tudo que fala em antígeno é uma substância estranha. Aí você pensa, Leves, então é um vírus, é uma bactéria, é algo que é liberado pela bactéria? Sim, mas, por exemplo, a gente tem algumas doenças autoimunes que o nosso corpo reconhece alguns nossos componentes celulares como antígeno. Então, não necessariamente é sempre uma bactéria, um vírus, etc. Em doenças autoimunes, algumas situações, algumas moléculas do nosso próprio corpo, o nosso organismo vai conhecer como um antígeno, e aí vai atacar o nosso próprio organismo. Que é algumas doenças, como a gente tem aí, né, o lúpus, a gente tem aí a diabetes tipo 1, que inclusive tem um caso só no próximo semestre sobre isso. Então, tem várias doenças aí autoimunes, mas assim, antígeno é uma substância estranha, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter, como eu falei aqui, né? Tem essas doenças autoimunes. E aí a gente tem a imunidade. E aqui a gente tem muitas dúvidas como acontece isso. Na imunologia, a gente tem a imunidade inata e a imunidade adquirida. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Fernanda. Tem que ser um bom dia animado. Se for para responder, tem que ser um bom dia animado, viu? Bom dia, Leves. Tava com saudade de escutar isso. Tá vendo aí todo mundo com saudade? Pois é. Seja bem-vinda a mais um semestre, a mais um sofrimento bom. Tamo junto. Então, gente, como eu falei, né, a gente tem essa imunidade. Aí tem muita dúvida. O que é imunidade inata, imunidade adaptativa? A imunidade inata é a primeira linha de defesa. É aquele primeiro contato. Por exemplo, a gente tem, eu vou falar para vocês daqui a pouco, a gente tem alguns componentes que são da inata e da adaptativa. Mas, gente, vão se misturar. Eu acho que os professores já falaram isso com vocês, tá? Essa divisão é para ficar mais didática. Porém, eles se misturam. Não tem como, vai ter inata e com o tempo vai vir adaptativa. Depende muito do que seja. Vocês vão ver isso ao longo aí do curso, de forma mais tranquila. Só que tem algumas características da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Por exemplo, a inata, ela é inespecífica, tá? A Adriana falou aqui, na lei tem sim. E tem alguns componentes do sistema inato e do sistema adaptativo, que a gente vai falar sobre isso. Só que alguma coisa, é um negócio mais detalhado, que envolve imunoglobulinas, IgE. Aí a gente vai falar isso mais na frente, tá? Não se preocupem. E aqui, quando a gente fala em inato, a gente fala em barreira física, a nossa pele é uma barreira física. Por exemplo, a gente tem alguma lesão. A gente tem um prurido, né? Que é o coçar. Se a gente coçar e aumentar essa lesão, vai aumentar uma porta de entrada para antígeno, para algumas substâncias, para bactéria, entendeu? Por isso que é importante, em algumas situações, a gente ter alguns cuidados, né? Para não aumentar mais essa porta de entrada, como a gente fala na imunologia, né? Porta de entrada. E aí a gente tem algumas barreiras físicas e químicas. Quais são as barreiras químicas, Leires? Por exemplo, como um alimento estragado, vamos dizer assim, né, entre aspas. Tem pessoas que têm uma resposta diferente de outras, o que vai depender. Por exemplo, o nosso ácido clorídrico, ele é uma barreira química. Ele tem um pH menor e é uma barreira química, tá? Mas, por exemplo, tem uma pessoa que pode estar fazendo uso de medicamento, né, lá um omeprazol, de forma crônica, e aí, por outros fatores também, tem uma imunidade mais
né, que não está muito legal. E aí ele pode sentir isso, não só pelo pH, viu, gente, mas por outras situações. E aí vai ter uma sintomatologia, como diarreia, cólica, febre, vai depender muito do que seja. Tá? E isso é muito interessante. Vai depender de muita coisa. Então, por exemplo, o muco, né? a nossa boca, as secreções que são liberadas na nossa boca também tem alguns mecanismos químicos que nos protegem. As células fagocitárias, que a gente vai falar muito sobre isso, como os macrófagos, a gente vai falar sobre isso. Sistema complemento, tem alguns parasitas que estão envolvidos com esse sistema complemento, que é um sistema adicional, que a gente vai falar sobre isso também. Citocinas, que a gente vai falar hoje sobre elas. O adaptativo se desenvolve em resposta à infecção. Então, uma diferença muito interessante do inato para o adaptativo é que o adaptativo tem uma maior especificidade. Ele é mais específico. Ele gera memória imunológica, já o inato não. Por isso, a vacina vai gerar uma resposta adaptativa. Bom dia, Sávio. Então, a gente vai ver algumas coisas nesse sentido, mas com calma, gente. Vamos com calma, porque a imunologia, ela tem muita coisa associada mais a decoreba, muitas vezes. E aí confunde muito, tá? E, claro, a gente vai falar de imunologia, só que nas doenças vai ter uma parte imunológica associada. É massa, Adriana. Eu acho uma área infectologista. É uma área que está crescendo muito e quem quiser entrar nessa área vai ser muito, muito rico, viu? Vai ser muito rico, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Infectologista vai ser uma área que está crescendo muito, muito mesmo, tá? Imunologia, genética também, geneticista, são áreas que estão crescendo muito. Psiquiatria também, tá? Eu acho mais interessante que patologia. Patologia também, porque a patologia está influenciada nesse meio aí. É tudo legal, gente, é tudo legal. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui, que escolheu uma área, serão excelentes médicos. Não tenho sombra de dúvidas disso. E aí, gente, a gente vai ter aqui memória adaptativa, reconhece substâncias microbianas ou não, é aqui onde entra as imunoglobulinas, os anticorpos também, tá? As vacinas, tudo isso a gente vai ver ao longo do curso. E aí, as respostas imuninatas aos micro-organismos estimulam respostas imunes adaptativas. Então, uma vai ajudar a outra. Uma vai ter uma influência na outra. Aqui a gente tem alguns órgãos linfáticos. Não vai ser falado sobre isso, gente. Mas só para vocês entenderem, né? Tem uma parte que é produzida as células B, células T e as células NK. Não se preocupe que a gente vai falar isso ao longo do curso. Células NK são as assassinas, né, que vão ali matar os vírus. São respostas inatas, tá? E aí a gente vai ter, macrófago, neutrófilo, eosinófilo. A gente vai falar muito de eosinófilo, que os eosinófilos são respostas para os parasitas. Por exemplo, eu queria até fazer, gente, um curso, na verdade, antes, sobre exames, etc., a parte de imunologia um pouco mais detalhado. Só que eu não consegui. Algumas pessoas queriam, porque, assim, eu queria até falar, por exemplo, uma criança, né, que está lá com sintomatologia, está com diarreia, né, está com alguma mancha na pele, está com... Bom dia, Roberto. Está com várias sintomatologias, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, vai fazer um hemograma. No hemograma está lá, eosinófilos bem alto. E a gente consegue desconfiar de doença parasitária. Mas, claro, que doença parasitária, o diagnóstico, a gente vai ver isso, vai depender do que seja. Se é um parasitológico, na maioria das vezes é um parasitológico de fezes, tá? Mas
Depende do tipo. A gente vai ver isso ao longo do tempo. Na prova prática também, né? Vai ter isso, a gente vai estudar sobre isso também para a prova prática. Basófilos, né, mastócitos, está envolvido aí com alergias, né, e outras imunoglobulinas. Não se preocupem, gente, que é muita informação, mas a gente vai aos pouquinhos ao longo do semestre. E aí tem alguns caras aqui que são granulócitos e agranulócitos. Granulócitos, por exemplo, os mastócitos, eles liberam grânulos, né, com alguns componentes, como heparina, histamina, para matar aquele antígeno, aquele invasor, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai ver isso, né? Algumas diferenças de liberação de substâncias que alguns antígenos que podem sofrer fagocitose, que é como você comesse mesmo a célula, e algumas substâncias que vão liberar algumas heparina ou algumas outras substâncias para matar aquele antígeno, porque não consegue fagocitar. Porque imagina, um parasita que é grande, uma tênia, a gente não consegue fagocitar, né? Então, vai depender muito aí do tipo. Eu queria saber para que você vê esses globos. Que globos, Adriana? É isso, o nome é o quê? Que é grânulo que fala? Glânulo, glóbulo, sei lá. É glânulo, é grânulo. Porque os glânulos, eles têm algumas substâncias que vão defender a gente de alguns parasitas, por exemplo, para aumentar ali aumentar a vasodilatação, para aumentar... Entendi. É como se a presença deles tornasse aquele... como é que eu falo? Como se melhorasse a defesa. Os que não têm seriam para coisas menores, mais simples. Isso, por exemplo, se for alguma coisa menor, eu consigo comer, né? Que é o macrófago. Mas se não, são parasitas, então eu vou tentar... É como se eu fosse atirar no parasita. Então, eu vou liberar algumas coisas, entendeu? É mais ou menos isso. É muito interessante. Eu acho bastante interessante. Vocês vão gostar, assim. Não é genial. Nunca mais vou esquecer isso dos tiros. Vai ficar na minha mente para sempre. E eu saí da aula de histologia ontem porque ela ensinou a olhar bastante para esses glóbulos, para identificar quando é rosa, entendeu? E eu falei, mas que porra, por que esses têm e os outros não, entendeu? Sim, porque isso cai na prova prática, gente. Inclusive, já puxando um gancho aqui para vocês, não confundam, vocês vão ter um assunto, mas para não esquecer, não confundam músculo esquelético com músculo cardíaco. Vai cair na prova prática antes. A pessoa olhava lá no microscópio, todo mundo achava, vocês vão ver, todo mundo achava que era um músculo cardíaco, mas um esqueleto, porque tem um caso clínico de vocês que vai ter coração. E aí muita gente achava que era, no microscópio, achava que eram células cardíacas, mas não eram, era esquelético. Então, só para... Anotem aí, em algum canto, agora, anotem, tá? Porque na hora certa eu vou lembrar para vocês. Anotem, só anotem, tá? Porque isso, uma pegadinha, eu acertei, mas a maioria, teve muita gente que errou, porque pensou que era... não é esquelético não, porque ela nunca deu. Mas ela fez isso, viu? Ela trocou. Ela botou... porque vocês têm um caso de cardíaco, mas ela, para vocês conseguirem diferenciar cardíaco e esquelético, ela botou esquelético. Porque o esqueleto, no microscópio, as células, o núcleo, é mais na periferia, tá? O esqueleto é estriado, né? Assim como o muscular. Só que o cardíaco tem uns discos intercalares, tá? Já o esqueleto não Maíra, tem... em sua homenagem, Maíra, ela estava me dando ontem aula, Leive, sobre isso aí, os discos intercalares. Pronto, então não confundam. O cardíaco tem discos intercalares, que servem para quê? Para esses discos intercalares tem junções GAP, para aumentar a transmissão, né, do impulso elétrico, tá? E aí, o núcleo é mono ou binuclear, o do cardíaco. Já o esqueleto tem vários núcleos na periferia, que ficam mais espremidos. Então, não confundam isso. Depois eu vou mostrar uma figura para vocês de microscópio, porque isso caiu, foi uma pegadinha triste, para vocês não errar,
tá? Beleza, Maíra aí, pessoal aí. Vamos lá, gente, que aqui, se deixar, eu fico aqui até amanhã com vocês. Olha só. Eu tenho aqui, só mostrando para vocês, eu vou mandar aqui para vocês, viu? Isso aqui. Tem barreiras físicas, químicas, tá vendo? Ó, epitélio, isso aqui é para prova, com certeza. Células fagocitárias, né? Que a gente vai falar sobre elas também. E outros aí, tá? Gente, isso aqui ele vai falar muito. Calma, relaxa, respirem. Não se preocupe com esses nomes aqui, viu? Calma, respirem. É porque assim, vocês já ouviram falar sobre macrófagos? Todo mundo já ouviu falar sobre macrófago, né? Todo mundo sabe o que é um macrófago? Me digam aí. Deixa eu diminuir essa temperatura aqui. Todo mundo sabe o que é um macrófago ou não? Sim ou não? Alguém me responda aí. Sim ou não? Aí, ó, a gente já falou, isso aí. Monócito, né? Monócito é um tipo ali, é um macrófago, que ele é um monócito, é como se o monócito ele fosse o filho do macrófago. Aí tem o monócito, ele vai se desenvolver para ser um macrófago. Isso aí, Raíssa. Célula fagocítica, isso aí. E aí, gente, o macrófago, ele participa em tudo. Várias coisas ele participa. Tá? Ele é uma célula bastante importante. E aí a gente tem alguns tipos de macrófago. Vocês vão ver isso mais na frente, quando for falar de alguns casos de Chagas, enfim, alguns casos que vão envolver macrófago, tá? E aí tem um macrófago que ele tem um perfil, é um macrófago M1 e um macrófago M2. A gente vai falar sobre isso ao decorrer aí do curso também, tá? Mas como o Pedro Paulo falava, vocês já vão entender. Pedro Paulo, assim, ele é fantástico, né? Ele nasceu para isso, né? Nasceu para ser professor. Isaac também. Todos ali, eu gosto de todos, eu sou muito suspeito para falar, né? Eu gosto de todos ali. Dos professores de estrutura e função também, enfim. E aí, gente, quando a gente fala em macrófago M1, é um macrófago que tem uma característica mais inflamatória. Ele é muito mais inflamatório. E aí ele sai destruindo tudo. Ele tem uma carga inflamatória muito... Porque assim, gente, a inflamação, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. O problema é o excesso. Aí dá ruim. Porque, por exemplo, tem doenças que a inflamação é muito, 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 muito alta. E é isso não é legal, essa inflamação. Quando a inflamação está muito alta, o que o organismo vai fazer? Ele vai tentar controlar com alguns mediadores. E o que são esses mediadores? São chamados de citocinas. E o que são citocinas? Citocinas são mediadores, né? Eu vou até passar aqui o slide para vocês, para mostrar aqui, ó. Citocinas são proteínas que regulam a resposta imunológica. Então, até a tempestade de citocinas é uma resposta imunológica excessiva, que pode causar danos ao corpo humano. É uma doença que progride rapidamente e tem alta taxa de mortalidade. Então, quando vocês ouvirem o termo tempestade de citocinas, é uma resposta inflamatória muito, muito agressiva, que é o que a gente viu muito, sabe aonde? No Covid, que está voltando, infelizmente, né? Não sei se vocês viram, não sei se a professora falou, tem uma mutação do Omicron que está espalhada em vários países aí, que tem uma alta taxa de infecção e tem uma alta taxa de mutação, de evasão imunológica, que a gente vai falar sobre isso também, o que é evasão imunológica. Vamos falar no tempo certo. Raíssa falou, o macrófago vai estar relacionado com a imunidade adaptativa. Ô, Raíssa, o macrófago ele vai estar influenciado com a resposta do sistema inato, porque tudo vai ter macrófago ali no meio. Por isso que algumas vezes é muito ruim de controlar. Então, o macrófago, ó, aqui, ó, o macrófago, o neutrófilo, células dendríticas, células NK, que são as assassinas naturais, elas são do sistema inato.
Quando a gente fala do sistema adaptativo, a gente vai falar de linfócito. Linfócito. A gente vai falar de linfócito, tá? Elas que são a resposta adaptativa. É linfócito T, linfócito B, tá? Certo, Raíssa? Mas então, por exemplo, agora o caso da Tuxi mesmo é malária, né? E aí eu tava pensando, né? Tipo, o parasito, ele vai lá e joga o... Enfim, cai na corrente sanguínea. E aí, enquanto o que o parasito jogou na corrente sanguínea vai cair na circulação linfática, e aí vai chegar nos linfonodos, eles não vão ser captados por células, não células só dendríticas, mas os macrófagos também, para poder iniciar a resposta adaptativa? Isso, perfeito, Raíssa. Isso mesmo. É porque, assim, o macrófago, eu não iria entrar assim, porque é um pouco mais específico, mas eu vou explicar. O macrófago e as células dendríticas, eles têm outra função, além de fagocitar. Eles têm uma função de apresentadora de antígeno, que é a APC. Ele vai fazer o quê? É isso aí que você falou. O macrófago ele vai pegar lá o antígeno, alguma resposta, por exemplo, de vários antígenos aí, várias doenças, vai pegar e vai apresentar para o linfócito. Então, ele vai servir como uma ponte entre o sistema inato e o sistema adaptativo. Então, essa é um exemplo de junção do sistema inato com o sistema adaptativo. Porque o macrófago, ele não tem só a função de fagocitar, mas também de apresentar para o linfócito. Certo, Raíssa? Muito boa a sua explicação, inclusive, viu? Entendi, obrigada. De nada. Eu poderia, Adriana, em uma palavra, eu acho que em duas. É inato, por quê? Porque é a primeira linha e porque é inespecífico. Para diferenciar mesmo, a palavra-chave é inespecífico. O sistema inato não é inespecífico. Ele não tem ele não sabe que eu tomo uma vacina, né, que é adaptativa. Então, o meu corpo ele vai saber que vai vir ali o vírus, aquele vírus, aquela cepa do coronavírus. Ele vai saber. Só que o inato não sabe. O macrófago vai lá com tudo. O neutrófilo vai lá com tudo. Ele não sabe que é aquela cepa. Já o adaptativo ele vai saber. Ele vai saber que é aquela cepa e ele vai conseguir se defender. Já o inato, não. O inato vai de todo jeito. Ele vai meio que estrambelhado. Ele vai de qualquer jeito. É a primeira linha e é específico. Tá? A Fernanda falou aqui, as ARNs, sei lá. Gente, eu vou falar FTC. Me perdoem, viu? Me perdoem. Eu até botei o nome lá, ARNs, mas enfim, eu falo FTC, viu? Vocês sabem que é FTC, né? Então, tá tudo certo. FTC, o Max, né? Tem gente aqui também da Unex. O Nex FTC é a mesma coisa. O Nex FTC, Zarnes, enfim, é tudo o mesmo nome. É só para complicar a nossa vida, isso aí. Sim, gente, e aí, o macrófago, a gente tem essas citocinas, e as citocinas são essas aqui, ó. Interleucina 12, TNF-alfa, interleucina 6, Eita, passou aqui, meu Deus. Interleucina 1, essas aqui, o que eu quero que vocês saibam, principalmente, essas aqui desse lado, principalmente a interleucina 6, TNF-alfa e a interleucina 1, são inflamatórios. Então, quando vocês escutarem, eu tenho um macrófago que é M1, é um macrófago mais com perfil inflamatório, tá? E aí eu vou ter um macrófago com perfil M2. Por quê, gente? A inflamação ela é boa, mas quando ela está muito exacerbada, o sistema imunológico tenta controlar. E ele vai controlar com esses macrófagos M2, que ele tem uma característica mais, vamos dizer assim, menos inflamatória, como se fosse anti-inflamatória. Só que isso também vai ser ruim. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês agora. A principal citocina anti-inflamatória vai ser a interleucina 10. O professor Pedro Paulo vai falar muito dela, da interleucina 10, tá? E o que acontece? Gente, quando você pensar em M2 anti-inflamatório, vocês vão pensar em reparo. E aí, por exemplo, eu vou falar aqui de um caso que vocês vão ter
que é uma cicatriz, por exemplo, no fígado, né? Um indivíduo que teve alguma doença, uma hepatite, vocês vão ter, provavelmente, acho na primeira unidade. Vou conferir ali o cronograma. Vai ter uma hora, no começo a resposta inflamatória vai ser exacerbada, mas vai ter uma hora que ela vai diminuir ao passar do tempo. E aí esse fígado, ele vai fazer um reparo. Vai ter um reparo, que esse reparo ocasionar uma fibrose, depósito de colágeno, por uma questão mais anti-inflamatória. E aí, o fígado com fibrose, ele pode evoluir para uma cirrose. Então, por exemplo, não só com agentes virais, mas, por exemplo, o álcool, quando a gente consome muito álcool, com o tempo, essa inflamação ela vai ser atenuada, né, por agentes anti-inflamatórios, por citocinas regulatórias, para tentar diminuir essa inflamação. E isso vai ocasionar uma fibrose. Vocês vão ver isso nos casos, e eu vou resgatar isso de forma mais detalhada. Mas só para vocês entenderem que existem macrófagos do perfil mais inflamatório e tem macrófagos de um perfil mais anti-inflamatório. A gente vai ver aí, doenças de Chagas, a gente vai ver aqui nesse módulo, tá? Não se preocupe com isso. É só para vocês terem o primeiro contato. Citocina, eu já falei sobre isso. Lembram desse slide de bioquímica da dor? Aqui, ó. Quando a gente tem um dano tecidual, a gente libera diversas citocinas inflamatórias, ó. Aqui, ó, histamina, pelos macrófagos, por mastócitos, tá vendo, ó? Os mastócitos nos seus grânulos, eles podem liberar várias coisas, né? Histamina, vários conteúdos que são importantes aí para essa questão da inflamatória. Aqui, ó, depois que o tecido é lesionado, você tem essa liberação de citocinas. E aí agora tudo começa a fazer sentido, né? Porque aqui a gente viu em bioquímica essa parte. Mas, claro, gente, aqui não vai ter proteína G, adenato ciclase, não vai ter isso não, viu? Não vai ter isso não. Isso não vai ter. E com receptores, isso aqui não vai ter não. É só para mostrar para vocês que uma lesão tecidual libera substâncias, né, que liberam outras substâncias, que são as citocinas, tá? Aqui, ó, a gente vai ter alguns componentes, como, por exemplo, ó, linfócito T, são imunidades mediadas por células, que são para combater micro-organismos intracelulares. E a resposta à imunidade humoral, que é por linfócito B, quando eu falo de anticorpos, que é para combater micro-organismos extracelulares. Então, linfócito T é intracelular, linfócito B extracelular. E aí, anticorpos, a gente vai falar muito sobre eles. Tem vários tipos de anticorpos. E aqui é onde entra as vacinas, etc. Tá? Mas no momento certo a gente vai falar sobre eles. É só para vocês conhecerem um pouco disso. Linfócito T, gente. Linfócito T. Linfócito TCD4. O linfócito TCD4 é o maestro. É o que vai coordenar a resposta imunológica. O linfócito TCD4 tem um monte de função. Ele vai ativar outros componentes da resposta imunológica. Vai ativar o sistema, né, o sistema complemento, vai ativar mais citocinas inflamatórias para orquestrar a resposta imune. E aí vocês vão ver, nesse curso, nessa disciplina, que quando o indivíduo ele tem, né, a AIDS, o vírus, ele vai impactar principalmente no linfócito, né, na resposta TCD4, logo no maestro. Então, por isso que os coquetéis que são tomados, né, pelos pacientes que têm, né, o vírus, eles servem para regular essa resposta imunológica, porque se ela ficar diminuída, o indivíduo vai ficar imunossuprimido e qualquer inflamação, qualquer infecção que ele tiver, ele pode vir a óbito porque vai ter uma pneumonia, né? Ele pode ter várias doenças, né, graves.
E aí o linfócito TCD8, ele é o cara que vai matar. É o linfócito T citotóxico. É o matador ali da resposta adaptativa. Tá? Da resposta inata tem a NK, que é inespecífico. E da resposta adaptativa a gente tem um TCD8, tá? Que é o linfócito TCD8, mas só apresentando aqui para vocês. Mais à frente eu vou explicar também o que é TH1, TH2, enfim. Por enquanto vamos ficar nessa parte mais geral. E aqui a gente vai ter imunidade mediada por células que promove a destruição de micro-organismos por células infectadas, né? E isso aí é algo intracelular. E a imunidade moral. Para que servem os anticorpos, gente? Para que serve? Para que a gente toma vacina? Os anticorpos, eles servem para reconhecer o micro-organismo ou as substâncias que são liberadas pelos micro-organismos para neutralizar. E para neutralizar a infectividade, e com isso você conseguir aí não ter uma resposta dessa infecção. Então, por isso que é importante a vacina, tá? Por isso que é importante. E aí, gente, tem uma coisa interessante, uma curiosidade aqui para vocês. Na época da Covid, teve aí, o pessoal fazia muito teste, né, de Covid para saber se estava imune ou não. Se tinha IgG, IgM, a gente vai estudar sobre isso. É um assunto relacionado à segunda unidade. O que é IgM, o que é IgG, não se preocupem. Mas o que acontece? Muita gente dosava isso no sangue, né? E aí a vacina não fez efeito. Muita gente que tomou vacina, às vezes não acusava, né, esse anticorpo no sangue, porque ele tinha uma função mais de fazer uma imunidade intracelular. Mas a imunidade estava garantida do mesmo jeito, tá? E aí tinha essa confusão. E aí veio um imunologista em rede nacional falar sobre isso. Não, gente, é porque assim, foi explicar, né, que a imunidade não é só detectada pelo sangue, tem imunidade pelas células. E aí é mais difícil de você conseguir medir isso. Aí falou que, né, pode ficar, deu tranquilidade ao pessoal, e é só para ficar tomando as doses de reforços, né, que provavelmente daqui a pouco vai surgir mais outra, por conta dessa nova variante aí que está vindo, né, que já está vindo. Inclusive, eu vi ontem que teve um primeiro caso no Brasil já. Enfim, vamos cuidar aí, viu, gente? E aqui, gente, ó, só para mostrar, né, imunidade moral, imunidade mediada por células, né, alguns tipos de linfócitos aqui, que a gente vai falar sobre isso também, e algumas funções, né? Imunidade moral, bloqueia, neutraliza. Aqui a gente tem os linfócitos T, né, que vão matar os micro-organismos, então, e vai também controlar a resposta imune. A gente vai falar sobre isso também. Aqui a gente vai ter isso aqui, eu vou deixar para falar em um outro momento, que é uma coisa mais específica. Aqui é só um quadrinho que eu vou dar para vocês, tá? Para mostrar as características, né? Que eu falo muito, eu dizendo a você que eu falo muito, já vai dar meio-dia. Falo muito, muito, muito. Aqui é só uma tabelinha para vocês, a gente vai falar sobre ela também. Aqui algumas coisas interessantes, gente. Quando vocês ouvirem a palavra PAMPs, o que significa PAMPs? PAMPs são padrões moleculares associados ao patógeno. São substâncias microbianas. A professora vai falar muito sobre isso. A bactéria vai liberar LPS, ou tem LPS na sua composição, que é o lipopolissacarídeo, né? A bactéria vai liberar, então, assim, a bactéria tem uma flagelina, a bactéria tem um ácido lipotecoico, a bactéria, então, são substâncias que são liberadas pelas bactérias. Adriana, vou mandar hoje. Entendeu? Então, a professora vai falar sobre isso, esses nomezinhos assim. E a professora cobra isso, gente. Ela cobra. A professora Andréa gosta bastante disso aqui. LPS e tal, ela gosta. Mas calma que... Gente, eu estou dizendo para vocês que essa disciplina, ela vai ser mais tranquila do que bioquímica e BMC, com certeza. Tá? Agora, a gente não pode deixar acumular.
A gente tem que ficar estudando ali toda semana, porque é um negócio assim que a gente tem que... dá para entender mais tranquilo, só que a gente não pode deixar acumular. E os dumps, por sua vez, são substâncias produzidas por células mortas ou danificadas por uma infecção. Então, por exemplo, você tem uma lesão. Nessa lesão, são substâncias liberadas por essa lesão, né, que uma bactéria ocasionou. Então, isso aí são dumps. Dumps são gerados por uma lesão. E pumps é pela bactéria ou pelo vírus que eles vão liberar. E muitos desses pumps também, gente, servem como evasão imunológica. A gente vai falar sobre isso também. É para desviar do nosso sistema imunológico para causar mais infecção. A gente vai falar sobre isso também. Isso aqui só mostrando, né, a resposta adaptativa, né, que a gente vai ter o linfócito B, imaturo, ele vai ficar, ou o linfócito T, ele vai ter uma expansão clonal, diferenciação e a sua funcionalidade. Mas isso aqui a gente não vai ver, tá? Isso aqui não é cobrado. Isso aqui é mais para o próximo semestre. É só para ilustrar para vocês. Aqui é os órgãos. Tem órgãos centrais, como a medula óssea, onde a gente cria os linfócitos B, e aí amadurece, os linfócitos B amadurecem na medula, e os linfócitos T no timo. Tem órgãos secundários, como o baço, linfonodos, como a Raíssa, né, explicou, de forma, né, ótima, explicou aí essa questão do macrófago e como acontece essa resposta inata para adaptativa, tá? E outros linfócitos, que é o MALT, que é associado à mucosa, que a gente vai falar disso mais na frente. E aqui, ó, os linfócitos são órgãos, né, sintetizados e maturados para o sangue. E como eu falei, a gente tem as EPCs que apresentam do sistema imune inato para o sistema adaptativo. Dito isso, estão oficialmente, né, abertas as inscrições, eu vou mandar para vocês. Como é que vai funcionar? Eu sei que tem muita gente aqui que está pela primeira vez, né? E aí eu vou explicar como é que funciona a mentoria. A mentoria de MDD, né, que é microparasito, será em 2 dias, tá? E vai acontecer da seguinte forma. A gente vai ter aula de micro e aula de parasito, toda semana. Toda semana. A gente vai ter, seguindo o cronograma da instituição. E essas aulas são ao vivo, e essas aulas ao vivo ficam gravadas em uma plataforma estilo Netflix, para vocês assistirem quando quiserem. E esse acesso é exclusivo, tá? Vai ter também na plataforma, é organizada por módulos, né? Tem exercícios na plataforma também, que eu vou colocar, tem material, tem mapa mental, tem tudo isso para vocês. E aí, gente, uma coisa que vai ter também são as revisões, que vocês podem adquirir de forma avulsa ou associada aí com o semestre. Que uma novidade para esse semestre é que vocês vão ter prova prática. E eu faço revisão de prova prática também. Como assim, Leves? Como é que vai ter prova prática com imagens? Então, a gente vai botar as imagens aqui e eu vou dar um manual para vocês, tudo bonitinho, todo o roteiro da prova prática. E deu muito certo. Muita gente tirou 10, inclusive, no período passado. Então, vai ter essa novidade. Além da prova teórica, vai ter revisão da prova prática também, tá? E pronto, é isso. E aí vamos ter também a mentoria de sessão tutorial, que vai acontecer, né, uma vez por semana. E como é que acontece essa tutoria, essa mentoria da sessão tutorial? É assim, eu vou orientar vocês no fechamento dos casos, vou dar um material com tudo já, o que vocês precisam falar na mentoria, na tutoria de vocês para o fechamento. Vai estar tudo lá já bonitinho, né? E vai ser entregue isso toda semana para vocês. Além disso, isso vai ficar gravado, vai ficar na plataforma que é a Netflix, tudo para vocês. Então é isso, eu vou mandar para vocês lá no grupo o link de inscrição. Quem adquirir as 2 mentorias, né, o combo, vai ter também
condição especial, tá? E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Um excelente semestre a todos. Estamos juntos. E, como sempre, né? Vai dar tudo certo. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado pela presença.